como vai você? Vamos falar de Vale, a nossa velha e boa Vale. Quando eu entrei no mercado há mais de 20 anos atrás, a gente chamava de Vale do Rio Doce, a empresa chamava. Até hoje, sem querer, ainda solta umas dessas. A Vale é um tipo de empresa, como você deve saber, que produz uma commodity. Então ela é maior, uma das maiores produtoras de minério de ferro do mundo, que é um mercado concentrado em grandes produtoras. Quando você vai avaliar uma empresa dessa natureza, você tem uma série de complicações. Primeiro, o preço do produto dela oscila, que é uma commodity. Então tem momentos de preço bom, tem momentos de preço não tão bom. Essas commodities são negociadas em dólar e a Vale é uma exportadora. Então você tem que considerar, além da oscilação da commodity, a oscilação do dólar. Então às vezes a commodity está bom, o dólar está ruim, às vezes o contrário, às vezes tudo está bom, às vezes tudo está ruim. E por conta disso, nós temos um excesso de volatilidade no resultado ao longo da vida da empresa, comparado a outras, como a loja Renner, que eu falei em outro vídeo. Grande questão também, nesse tipo de companhia, que é intensa em capital, muitas delas tem que ter uma outra preocupação, que é o endividamento. Inclusive, o endividamento pode ser em real, ele pode ser em dólar. É muita variável que acaba deixando a nossa análise bastante complexa. Por incrível que pareça, uma empresa desse calibre, dentro da escala de avaliação de ativos, é um dos tipos mais difíceis de se avaliar. Ser brasileiro não é fácil não, porque você vai para as empresas, as principais empresas negociadas aqui, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de banco, que tem uma natureza toda própria, uma regulamentação toda própria, e estamos falando de produtoras de commodity, que também se enquadram aí, se eu pegar a Petro, também se enquadra nessas características que eu acabei de citar. O meio que eu utilizo para tentar ter uma visão do comportamento da companhia dentro de uma simplicidade assim, de um investidor que quer só ter um faro aí de como é que a empresa está indo, eu faço a análise do demonstrativo de fluxo de caixa. Só para recordar, essa demonstração financeira ela foi adotada no Brasil em larga escala a partir de 2011 por força de lei. E tem muita gente que ainda não sabe lidar com ela, até que visualmente ela é um pouco complexa. Então, eu queria dar uma dica aqui. Dentro de todo aquele emaranhado de informações, você tem que pescar 3 informações essenciais. É o caixa líquido gerado nas atividades operacionais, o caixa líquido consumido nas atividades de investimento e o caixa líquido gerado ou consumido nas atividades de financiamento. Quando nós olhamos para o FCO, que é o fluxo de caixa operacional, que é o primeiro que eu falei, você está olhando, imagina o seguinte, você está lá na padaria, sentado no caixa, vendo o dinheiro entrar ou sair. Então você tem uma visão de como que está a mutação do caixa da empresa. Eu costumo dizer que o FCO é o EBITDA, o EBITDA realizado, ou seja, que efetivamente entrou no caixa da empresa. Então, olhando para cá, eu estou aqui no TradeMap, página da Vale, e eu vou focar a nossa análise aqui no que eu acabei de falar. Então, eu vim aqui, ó, cliquei em fluxo de caixa operacional e a própria plataforma ela já evidencia para mim esses 3 componentes, ó, caixa líquido da atividade operacional, caixa líquido da atividade de investimento e o caixa líquido da atividade de financiamento. Então vamos ver. Assumindo que esse primeiro item é o dinheiro que entrou na empresa ou saiu por conta das questões operacionais, olha aqui, a Vale, ela entrou 12,5 bi no quarto tri do 18, 8,2 bi no primeiro tri do 19, 11,5 no segundo tri do 19, 16,2 no terceiro do 19, 11,19 no quarto do 19 e agora no primeiro do 20, 7,7. Se você acessar, olha que bacana, ó, aqui na própria plataforma você tem uma área que se chama documentos. Aí você seleciona o documento que você quer verificar na própria plataforma, você vai baixar esse documento e você consegue, por exemplo, ter uma visão da própria apresentação dos resultados da empresa. Você vai ver que não é um hábito das companhias apresentarem o demonstrativo de fluxo de caixa. Muitas delas optam por falar mais de EBITDA. Mas essa análise que eu estou apresentando agora nos dá uma visão super simples. Então, por exemplo, só de olhar essas 3 linhas, eu vou dar alguns elementos. A empresa no primeiro tri do 20
ela teve um ganho de caixa operacional de 7,7 bi. Isso significa que caiu substancialmente comparado ao histórico que nós estamos olhando aqui. Sem entrar nos detalhes, já sabemos que a empresa sofreu algum nível de impacto. Isso pode estar relacionado à pandemia propriamente dita, mas também pode estar relacionado às questões de desencaixe financeiro que ela teve que fazer, conta de reparos de Brumadinho, Mariana e toda aquela história lá. Outro detalhe também, a empresa ela manteve o nível de investimento, então ela oscilou bastante os níveis de investimento e está no patamar, pode ver que até está bem volátil, né? Mas está num patamar razoável, e o caixa líquido de atividades de financiamento entrou 22 bi. Então, qual que é a minha conclusão? Caiu a entrada de caixa operacional, a saída de caixa, que é o pagamento por investimentos, se manteve aí dentro da volatilidade tradicional do resultado da empresa, e houve uma entrada forte de financiamento. Provavelmente dívida, porque a gente não ficou sabendo de nenhuma emissão de ações, eu pelo menos não me recordo. Mas houve uma entrada aí no primeiro tri do 20 de 22 bilhões de adição de capital na companhia, creio eu que por conta do que está da tempestade que está se aproximando, já está, como no exemplo da CVC, bem incorporada aí ao dia a dia da companhia. Olha qual que foi a minha trajetória aí para a gente recapitular. Eu apresentei 3 indicadores, 3 fundamentos que são capturados do demonstrativo de fluxo de caixa, e eu utilizei esses 3 fundamentos para fazer um pequeno diagnóstico, mais uma vez, do comportamento recente da Vale, olhando para a ótica da geração ou consumo de caixa. Em outras palavras, estou dando mais um elemento, mais uma peça para você na sua cabeça usar essa playlist para se aprofundar aí nos temas relacionados à análise fundamentalista, utilizando a plataforma para te dar um embasamento e a capacidade, inclusive, de comparar entre empresas do mesmo setor. Fechado, então? Então é isso aí, seguimos firme na missão de aprender, de melhorar os nossos investimentos. Gostou do vídeo? Deixa o seu like aqui para nós. Inscrição no canal é fundamental, precisamos fazer esse canal crescer, porque tem muito conteúdo nele, tem muita gente bacana que participa do projeto, então faça parte aí desse projeto. Legal? Então também o sininho, hein? Sininho. Um forte abraço do Prof. Giacomo.